Mateus capítulo 13, versículo 44. A importância de nós encontrar a valiosa, aleluia, a valiosa tesouro que é o reino do céu. Diz assim a palavra de Deus: também o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro assim, o reino do céu é semelhante ao homem negociante que buscou a boa pérola, e encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino do céu é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a quantidade de peixe, e estando cheia, a puxa para a praia, e assentando-se apanha para o cesto os bons ou os ruins, porém lança fora. Assim será na consumação do século. Virão os anjos do Senhor, os anjos, e separarão os maus dentre o justo. Amém? Pode sentar, aleluia, bater aquelas palmas bem alegres para Jesus. Glória a Deus, aleluia, graças a Deus, aleluia. Aqui Jesus, ele relata uma verdade para relacionar nós a respeito do reino do céu, a qual é semelhante a um tesouro. Duas verdades que a palavra de Deus nos ensina: que o reino do céu, ela é um tesouro valioso, ou seja, acima de tudo. Aleluia, o reino do céu, ele é valioso e é acima de tudo. Nós temos que entender que a preocupação do Senhor para a humanidade é não se perder do caminho da verdade. A preocupação do Senhor é de nós encontrar o tesouro mais valioso a qual nós podemos achar. Aleluia! A qual Jesus nos ensina, dizendo que o reino do céu, ele foi preparado para o seu povo, para a sua igreja, para a sua noiva, porque o reino do céu não é encontrado em qualquer lugar. O reino do céu não é achado de qualquer maneira. O reino do céu, ele não é buscado à força, aleluia, mas de escolhas, a qual nós tomemos, escolhas que nós podemos tomar para nós conhecer o reino do céu. É tão fácil nós falar a respeito do reino do céu, é tão fácil todo mundo conhecer o reino do céu, é tão fácil hoje nós pregar o evangelho e nós falar sobre o reino do céu, a semelhança e muitas coisas, mas realmente muitos pregar o evangelho através, aleluia, do reino do céu,
mas não tem o privilégio de entrar nele, de não estabelecer a sua moradia dentro desse reino, preparado por Jesus, preparado pelo Senhor, porque o Senhor, Ele falou no livro de João capítulo 14, Ele disse: eu vou ao Pai a preparar o lugar, e outra vez vereis, e buscarei para vós, que onde eu estiver, vós também esteja junto. Então Jesus, Ele foi a preparar uma morada no reino do céu. Jesus subiu para preparar o caminho, para preparar uma jornada eterna, uma jornada a qual nós temos que encontrar, a qual nós temos que procurar. Aleluia! E Jesus deixou esse ensinamento, que o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido, aleluia, no campo, que o homem achou e escondeu pelo gozo dele, vendeu tudo quanto tem e compra aquele campo. Jesus falou essa parábola dizendo que o reino do céu é valioso, que aquele cidadão encontrou um grande tesouro numas daquela fazenda, e cuidou daquele local para que ninguém viesse roubar, para que ninguém viesse achar aquele tesouro. Ele soube a validade, ele soube a qualidade daquele tesouro, ele viu que era de valor, então ele cuidou, ele zelou, ele procurou se dedicar para que ninguém encontrasse, ninguém tomasse dele. E ele foi, vendeu tudo quanto ele tinha, ele vendeu e foi buscar aquele tesouro escondido. Jesus comparou essa parábola dizendo a nós que no momento que nós conhecemos a sua palavra, no momento que nós conhecemos a palavra verdadeira, a qual conduz o homem ao céu, a qual leva o homem a um céu prometido, a um céu cheio de glória, a gente vê que é semelhante a esse homem, de nós zelar, de nós cuidar, de nós procurar, a não deixar muitas vezes, muitas corrupção nos afastar dessa palavra, dessa oportunidade, de não deixar as coisas contaminadas dessa terra, desse mundo, vir até a nós, tentar tirar de nós o que nós procuremos, tentar roubar de nós o que nós temos ganhado, o que nós temos achado, que nem esse homem cuidou, zelou, para que ninguém viesse tomar. E nós, quando aceitemos a verdadeira palavra que transforma, que muda o homem, nós procuremos fazer segundo o querer de Deus, nós procuremos fazer a vontade do Senhor, e nós não deixamos, irmãos amados, a corrupção desse mundo vir até a nós, tirar de nós essa palavra que mudou, essa palavra que transformou, essa palavra que purificou a nossa vida. E nós vendemos tudo quanto nós tínhamos. Qual que é que nós vendemos, irmão Antônio? Nós troquemos a nossa vã vida de viver pelas coisas preciosas de Deus, pelas coisas preciosas do céu, a qual eu e você encontremos, a qual eu e você tivemos a oportunidade, a qual eu e você deixemos de lado tudo aquilo que não nos fazia edificante, tudo aquilo que não levava nós a um conhecimento verdadeiro, nós deixamos de lado, nós troquemos, porque
nós conhecemos a verdadeira palavra que salva o homem, a verdadeira palavra que liberta o homem, a verdadeira palavra que mudou a situação do homem. Então nós deixamos de lado tudo aquilo que não agrada mais a Deus, nós deixamos de lado tudo aquilo que nos distanciava de Deus, porque eu vejo na Bíblia Sagrada o que Paulo nos ensinou, dizendo em 1 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, esquecendo minhas coisas, aleluia, que Paulo falou da seguinte maneira, dizendo, aleluia, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quando a pessoa está em Cristo, ela é uma nova pessoa, tudo na vida dele muda, tudo na vida dela muda, porque em primeiro lugar ela procurou a verdadeira dádiva em Cristo Jesus, e as coisas velhas se passaram e tudo o Senhor mudou, tudo o Senhor renovou, tudo Deus fez diferente na vida do homem. Se o homem andava errado, o homem já não anda mais, porque Cristo mudou o passo do homem, Cristo mudou o caminho do homem, Cristo mudou, aleluia, a caminhada do homem. Se o homem caminhava em caminho sobre escuridão, se o homem caminhava em um caminho de tragédia, um caminho de desespero, um caminho de derrota, hoje ele passa a caminhar em caminho iluminado, em caminhos acesos, a qual eu e você enxerguemos, a qual eu e você vimos, porque o homem antigamente, quando o homem não conhece a palavra, ele é que nem um jumento de olhos tampados, a qual não enxerga nos lados, a qual não veja no lado aonde pisa, ele é guiado pelos freios. O mundo guia o homem aonde o mundo quer, aleluia, é que nem um jumento, aleluia, botando o freio na boca. O homem domina, o homem guia, e o jumento não enxerga com, aleluia, a sua visão tampada. Mas eu e você antigamente nós era dessa maneira, o mundo nos guiava por caminho diferente, o mundo nos guiava por caminhos estranhos, por caminho a qual eu não conhecia, por caminho a qual eu e você passava e nós não enxergava onde nós pisava. Mas quando nós conhecemos a Cristo Jesus, irmãos amados, o Senhor tirou a escama que nos tampava a nossa visão, o Senhor nos tirou, irmãos amados, aquela máscara que tampava a nossa visão, e hoje nós vimos onde nós pisemos, hoje nós enxerguemos aonde nós coloquemos nossos pés, aonde nós pisemos, para nós não cair, para nós não tropeçar em pedra, mas esse caminho que conduz à vida eterna, porque a Bíblia fala no livro do Salmo 119, no versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Oh glória, aleluia, glória a Deus. Quem pode dar glória? Aleluia, graças a Deus. É semelhante a este homem então que cuidou e zelou com tudo, porque o mundo tenta nos roubar, o mundo tenta nos tirar de nós a paz que nós encontremos, o mundo tenta tirar de nós a alegria que nós encontremos, o mundo tenta arrancar de nós a nossa salvação, o mundo tenta arrancar de nós a presença de Deus na nossa vida, como diz a Bíblia em 2, aleluia, em 1 João, aleluia, graças a Deus, capítulo 2, versículo 15, não amei o mundo e nem que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está neles. Aleluia, graças a Deus, aleluia, porque se nós fôssemos do mundo, o mundo nos amaria, mas como nós somos de Cristo Jesus, o mundo nos odeia, o mundo
nos rejeita, porque nós seguimos a Cristo Jesus. Não amar o mundo, não ser um praticante do mundo, não viver conforme o mundo vive, não andar conforme o mundo anda, isso é amar o mundo, é fazer a vontade do mundo. Mas eu e você que somos servo, eu e você que temos a Cristo Jesus, nós temos que fazer a vontade de Deus, nós temos que fazer a vontade do Espírito Santo, para nós poder entrar no reino do céu. Oh glória! Versículo 45 diz assim: assim o reino do céu é semelhante ao homem negociante que buscou boa pérola, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou. Aleluia, graças a Deus, louvado seja Deus. É semelhante ao reino do céu, a uma pérola de grande valor. Aleluia, quando nós procuremos, quando nós encontremos de Cristo a verdadeira alegria, quando nós encontremos de Cristo essa pérola de grande valor, a gente vai e negocia, a gente vai lá e vende, aleluia, para nós tomar aquela pérola de grande valor, a qual leva o homem a conhecer, a qual leva o homem a encontrar, aleluia, aleluia, a boa pérola. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha. Ele vendeu, ele trocou, ele negociou. É quando eu e você se encontremos com a presença do Espírito Santo, é quando eu e você se encontremos com a presença verdadeira do Espírito Santo, nós rasguemos nosso coração, nós se coloquemos na presença do Senhor. Quando eu e você se encontremos com o Espírito Santo de Deus, a gente se coloca na presença do Senhor, para nós ter mais uma comunhão com o Espírito de Deus. A gente se coloca mais na presença do Senhor, aleluia, para nós poder ter mais para nós sentir mais a presença do Espírito Santo, aleluia. Quando nós encontramos com o Espírito Santo, nós sermos transformados, nós sermos modificados, nós sermos renovados. A alegria que nós temos, que nós passemos a sentir, não é uma alegria de prazeres, não é uma alegria passageira, que nem a alegria que o mundo dá, mas é uma alegria permanente. Quando eu e você se encontremos com o Espírito Santo, que nós realmente purifiquemos a nossa vida, nós encontremos que o Espírito Santo de Deus, ele passa a fazer a morada dentro de nós, e nós comecemos a ter diferença, porque a diferença que faz na vida do homem é o Espírito Santo de Deus. Quando eu e você deixemos o Espírito de Deus morar dentro do templo, nós encontramos que o templo é purificado, o templo é realmente passado um processo de limpeza, um processo de purificação, um processo de que é limpo a casa e a morada do Espírito, para que ele possa morar. Quando fala de casa, não fala na quatro paredes da igreja. Quando fala de casa, fala de eu e você. Quando o tempo nosso é tirado todas as imundícias de dentro de nós, do nosso coração, aleluia, da nossa alma. Quando nós encontramos uma libertação, quando eu e você sermos libertos verdadeiramente, o Espírito Santo faz a morada. Paulo falou da seguinte maneira, em 1 Coríntios, no capítulo de número 13 e 16 de 1 Coríntios, dizendo: não sabeis vós que vós é o templo do Espírito Santo, e que o Espírito Santo de Deus habita em vós. Nós encontramos então que o Espírito Santo, ele tem que habitar dentro de nós. O Espírito Santo tem que estar conosco, o Espírito Santo tem que viver conosco. Nós temos que andar com o Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala, irmãos amados, também
lá no livro de João, no capítulo 14, 17 de João, dizendo: aleluia, graças a Deus, aleluia, não turbe o vosso coração, porque eu rogarei ao Pai que envie o Espírito Consolador. O Espírito Santo é aquele que nos consola, o Espírito Santo é aquele que nos dá força, o Espírito Santo é aquele que nos convence para nós não pecar, o Espírito Santo é aquele que nos anima, que nos ajuda para nós não cair, para nós conhecermos a Deus. O Espírito Santo é aquele que toca na nossa vida, para nós poder orar, para nós aproximar mais da palavra, mais da Bíblia Sagrada. Aleluia. E o Senhor falou: não se preocupeis, porque o mundo não conhece o Espírito a qual eu dou, mas vós conhece, porque vós já tem. Eu e você temos o verdadeiro Espírito a qual o mundo não tem. Eu e você temos o verdadeiro Consolador a qual o mundo não tem. Você tem a presença de Deus a qual o mundo não tem. E eu e você temos que zelar, eu e você temos que cuidar do Espírito Santo, para que ele possa fazer a morada em nós. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha, alimpou a sua vida, alimpou a sua alma, confessou Jesus como Salvador, aceitou Jesus como Salvador. O Espírito Santo fez a morada, se libertou, se transformou, endireitou seus passos, seu caminho. Então, e o Espírito Santo repousou sobre ele. Aleluia. E diz aqui, ó, no versículo 47: igualmente o reino do céu é semelhante a uma rede lançada ao mar, apanha toda a quantidade de peixe, e estando cheia puxam para a praia, e assentando-se apanham para o cesto, bons e ruins, porém lança fora. Agora eu quero dizer à igreja do Senhor que eu, você, aleluia, é semelhante a uma rede, é semelhante a um peixe. Toda a quantidade, toda a espécie estão ali, tudo quanto é tipo está ali. Eu quero te dizer que nós vivemos no meio de multidões, no meio de tanta gente, estamos vivendo no meio de um evangelho de tudo quanto é tipo. Nós estamos vivendo no meio de um evangelho de tudo quanto é tipo está sendo pregado. Aleluia. Mas nós temos que procurar o evangelho verdadeiro, nós temos que procurar a palavra verdadeira. Nós não podemos se convencer por qualquer palavra, nós não podemos se convencer por qualquer pregação, por qualquer evangelho. Hoje o mundo está pregando um evangelho fácil, hoje o mundo está pregando um evangelho de qualquer maneira, hoje o mundo está pregando um evangelho de qualquer jeito. Estão escancarando o evangelho do Senhor, estão deixando de anunciar a verdade, estão deixando de pregar a verdade. Irmãos, o objetivo depois do homem ter todo esse processo é do homem poder viver o evangelho verdadeiro. O que é isto? Viver a palavra de Jesus, viver a palavra de Cristo, viver a palavra que muda, viver a palavra que transforma, viver o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro é aquele que diz: o que é pecado é pecado. O evangelho verdadeiro é aquele que não aceita a corrupção. O evangelho verdadeiro é quando nós preguemos a palavra de Deus da forma que ela é. Isso é o evangelho verdadeiro. O mundo está pregando e distorcendo o evangelho de Cristo. O objetivo de Jesus agora é nós permanecermos no evangelho. O objetivo de Jesus é ele e você viver a palavra dele. O objetivo de Jesus é ele e você viver a palavra que ele quer que nós vivemos. Não é essa palavra de qualquer maneira, não é essa palavra de qualquer jeito. Aquele que tem a palavra verdadeira de Cristo, ele é escolhido por Deus. Aquele que tem o evangelho verdadeiro, aleluia,
tenha certeza, ele é diferente. No livro de Mateus, capítulo 22 e 14 de Mateus, diz que muitos são chamados e pouco escolhido. O escolhido vai fazer a vontade de Deus, o escolhido vai viver o Evangelho de Cristo, o escolhido ele vai fazer a vontade da palavra de Deus, o escolhido ele vai procurar a meditar dia e noite na palavra, como diz o Salmo no capítulo 1, que é semelhante à árvore, aleluia, onde é plantada à beira de águas. O escolhido ele medita de dia, medita de noite, para que os falsos profetas não venham e os enganar. O escolhido ele vai fazer a vontade de Deus, ele vai se dedicar à palavra, ele vai se aprofundar mais na palavra, para que o Senhor possa dar mais e mais para ele entendimento. Aleluia, aquele que vive e aleluia, graças a Deus, é pregando o evangelho liberal, é semelhante a este, a qual só tem chamado, a qual o Senhor chama. Sim, o Senhor chama todos, o Senhor escolhe todos, o Senhor não faz exceção de pessoas para salvar. Mas uma coisa é certa: no dia que o Senhor separar, o Senhor não vai separar a pessoa de qualquer maneira, o Senhor vai separar aqueles que é bom, aquele que vive a palavra, aquele que tem o evangelho verdadeiro, aquele que viveu a doutrina, aquele que viveu o verdadeiro evangelho do Senhor. A palavra salva, a doutrina salva, a doutrina salva. Aleluia. Em Timóteo 4,16 está lá a palavra: tem cuidado de ti e da doutrina, porque salvará tanto a ti como os que te ouvem. Quando a pessoa conhece a verdade, quando a pessoa tenta fazer, ela faz a vontade de Deus, ela viveu uma vida santa na presença do Senhor, ela encontra a salvação. Aleluia. A doutrina leva o homem a ter uma comunhão, a ter uma santidade. Aleluia. Para nós procurar agradar a Deus, para nós procurar viver uma vida diferente. Se nós temos Cristo, é para viver diferente. Se nós temos Cristo, é para ser diferente, é para nós fazer a diferença, é para nós viver a vida diferente. É que nem eu preguei no culto de doutrina semana passada. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. O sal serve para algumas coisas, mas também nós somos a luz do mundo. Jesus quis dizer aos seus discípulos: olha, vocês é o sal da terra, mas vós é a luz do mundo. Como se Jesus dissesse: vocês sendo sal, vocês vão ser pisados pelo homem e odiados pelo homem, mas tenha certeza, vocês têm que fazer a diferença e ser a luz do mesmo jeito. Nós temos que ser a luz, nós temos que viver Cristo Jesus e ser diferente. Aleluia. Agradar a Deus. Como diz a Bíblia, os peixes é separado, também é assim na consumação. Os anjos vão separar os bons e os ruins entre o justo. É que nem o joio sendo arrancado do trigo. Na congregação do justo tem os bons e tem os maus, tem aquele que vive e tem aquele que não vive, tem aquele que pratica e tem aquele que não pratica. Aleluia. Tem aquele que prega e tem aquele que desprega. E nós temos que pregar uma palavra firme, uma palavra verdadeira, para nós não se perder nela. Do mesmo modo que nós preguemos, nós vamos ser julgados. No livro de João
capítulo 12 e 48: não julgo eu, mas a palavra que eu vos mando, ela julgará no último dia. Aleluia. Pessoas pregando, se não saber pregar, se não saber ensinar a verdade, a palavra vai julgar no último dia. Então eu e você temos que procurar fazer segundo a vontade de Deus, segundo o querer de Deus, para nós poder entrar no reino do céu e ter uma vida abençoada com Cristo. Quem quer ter uma vida abençoada? Para nós poder encontrar com o Senhor nosso Deus. E eu tenho certeza que nós vamos encontrar a coroa da vida eterna, a qual, aleluia, no livro do Apocalipse 13:11 diz, aleluia, graças a Deus, aleluia, tem cuidado, aleluia, para que ninguém tome a tua coroa. Eis que cedo vem, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Não deixe ninguém roubar. Mateus capítulo 13, versículo 44. A importância de nós encontrar a valiosa, aleluia, a valiosa tesouro que é o reino do céu. Diz assim a palavra de Deus: também o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro assim, o reino do céu é semelhante ao homem negociante que buscou a boa pérola, e encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino do céu é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a quantidade de peixe, e estando cheia, a puxa para a praia, e assentando-se apanha para o cesto os bons ou os ruins, porém lança fora. Assim será na consumação do século. Virão os anjos do Senhor, os anjos, e separarão os maus dentre o justo. Amém? Pode sentar, aleluia, bater aquelas palmas bem alegres para Jesus. Glória a Deus, aleluia, graças a Deus, aleluia. Aqui Jesus, ele relata uma verdade para relacionar nós a respeito do reino do céu, a qual é semelhante a um tesouro. Duas verdades que a palavra de Deus nos ensina: que o reino do céu, ela é um tesouro valioso, ou seja, acima de tudo. Aleluia. O reino do céu, ele é valioso e é acima de tudo. Nós temos que entender que a preocupação do Senhor para a humanidade é não se perder do caminho da verdade. A preocupação do Senhor é de nós encontrar o tesouro mais valioso a qual nós podemos achar. Aleluia! A qual Jesus nos ensina, dizendo que o reino do céu
ele foi preparado para o seu povo, para a sua igreja, para a sua noiva, porque o reino do céu não é encontrado em qualquer lugar. O reino do céu não é achado de qualquer maneira. O reino do céu, ele não é buscado à força, aleluia, mas de escolhas, a qual nós tomemos, escolhas que nós podemos tomar para nós conhecer o reino do céu. É tão fácil nós falar a respeito do reino do céu, é tão fácil todo mundo conhecer o reino do céu, é tão fácil hoje nós pregar o evangelho e nós falar sobre o reino do céu, a semelhança e muitas coisas, mas realmente muitos pregaram o evangelho através, aleluia, do reino do céu, mas não tem o privilégio de entrar nele, de não estabelecer a sua moradia dentro desse reino, preparado por Jesus, preparado pelo Senhor, porque o Senhor, ele falou no livro de João capítulo 14, que ele disse: eu vou ao Pai a preparar o lugar, e outra vez vereis, e buscarei para vós, que onde eu estiver, vós também esteja junto. Então Jesus, ele foi a preparar uma morada no reino do céu. Jesus subiu para preparar o caminho, para preparar uma jornada eterna, uma jornada a qual nós temos que encontrar, a qual nós temos que procurar, aleluia. E Jesus deixou esse ensinamento, que o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido, aleluia, no campo que o homem achou e escondeu pelo gozo dele, vendeu tudo quanto tem e compra aquele campo. Jesus falou essa parábola dizendo que o reino do céu é valioso, que aquele cidadão encontrou um grande tesouro numas daquela fazenda e cuidou daquele local para que ninguém viesse roubar, para que ninguém viesse achar aquele tesouro. Ele soube a validade, ele soube a qualidade daquele tesouro, ele viu que era de valor, então ele cuidou, ele zelou, ele procurou se dedicar para que ninguém encontrasse, ninguém tomasse dele. E ele foi, vendeu tudo quanto ele tinha, ele vendeu e foi buscar aquele tesouro escondido. Jesus comparou essa parábola dizendo a nós que no momento que nós conhecemos a sua palavra, no momento que nós conhecemos a palavra verdadeira, a qual conduz o homem ao céu, a qual leva o homem a um céu prometido, a um céu cheio de glória, a gente vê que é semelhante a esse homem, de nós zelar, de nós cuidar, de nós procurar, a não deixar, muitas vezes, muitas corrupção, nos afastar dessa palavra, dessa oportunidade, de não deixar as coisas contaminadas dessa terra, desse mundo, vir até a nós, tentar tirar de nós o que nós procuremos, tentar roubar de nós o que nós temos ganhado, o que nós temos achado, que nem esse homem cuidou, zelou,
para que ninguém viesse tomar. E nós, quando aceitemos a verdadeira palavra que transforma, que muda o homem, nós procuremos fazer segundo o querer de Deus, nós procuremos fazer a vontade do Senhor, e nós não deixamos, irmãos amados, a corrupção desse mundo vir até a nós, tirar de nós essa palavra que mudou, essa palavra que transformou, essa palavra que purificou a nossa vida. E nós vendemos tudo quanto nós tínhamos. Qual que é que nós vendemos, irmão Antônio? Nós troquemos a nossa vã vida de viver pelas coisas preciosas de Deus, pelas coisas preciosas do céu, a qual eu e você encontremos, a qual eu e você tivemos a oportunidade, a qual eu e você deixemos de lado tudo aquilo que não nos fazia edificante, tudo aquilo que não levava nós a um conhecimento verdadeiro, nós deixemos de lado, nós troquemos, porque nós conhecemos a verdadeira palavra que salva o homem, a verdadeira palavra que liberta o homem, a verdadeira palavra que mudou a situação do homem. Então nós deixamos de lado tudo aquilo que não agrada mais a Deus, nós deixamos de lado tudo aquilo que nos distanciava de Deus, porque eu vejo na Bíblia Sagrada o que Paulo nos ensinou, dizendo em 1 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, esquecendo minhas coisas, aleluia, que Paulo falou da seguinte maneira, dizendo, aleluia, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quando a pessoa está em Cristo, ela é uma nova pessoa, tudo na vida dele muda, tudo na vida dela muda, porque em primeiro lugar ela procurou a verdadeira dádiva em Cristo Jesus, e as coisas velhas se passaram e tudo o Senhor mudou, tudo o Senhor renovou, tudo Deus fazer, Deus fez diferente na vida do homem. Se o homem andava errado, o homem já não anda mais, porque Cristo mudou o passo do homem, Cristo mudou o caminho do homem, Cristo mudou, aleluia, a caminhada do homem. Se o homem caminhava em caminho sobre escuridão, se o homem caminhava em um caminho de tragédia, um caminho de desespero, um caminho de derrota, hoje ele passa a caminhar em caminho iluminado, em caminhos acesos, a qual eu e você enxerguemos, a qual eu e você vimos, porque o homem antigamente, como o homem não conhece a palavra, ele é que nem um jumento de olhos tampados, a qual não enxerga nos lados, a qual não veja no lado aonde pisa, ele é guiado pelos freios. O mundo guia o homem aonde o mundo quer, aleluia, é que nem um jumento, aleluia, botando freio na boca. O homem domina, o homem guia, e o jumento não enxerga com, aleluia, a sua visão tampada. Mas eu e você, antigamente nós era dessa maneira, o mundo nos guiava por caminho diferente, o mundo nos guiava por caminhos estranhos, por caminho a qual eu não conhecia, por caminho a qual eu e você passava, e nós não enxergava onde nós pisava. Mas quando nós conhecemos a Cristo Jesus, irmãos amados, o Senhor tirou a escama que nos tampava a nossa visão, o Senhor nos tirou, irmãos amados, aquela máscara que tampava a nossa visão, e hoje nós vimos aonde nós pisemos, hoje nós enxerguemos aonde nós coloquemos nossos pés, aonde nós pisemos, para nós não cair, para nós não tropeçar em pedra, mas esse caminho que conduz à vida eterna, porque a Bíblia fala no livro do Salmo 119, no versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Oh glória, aleluia.
glória a Deus. Quem pode dar glória? Aleluia. Graças a Deus. É semelhante a este homem então que cuidou e zelou com tudo, porque o mundo tenta nos roubar, o mundo tenta nos tirar de nós a paz que nós encontremos, o mundo tenta tirar de nós a alegria que nós encontremos, o mundo tenta arrancar de nós a nossa salvação, o mundo tenta arrancar de nós a presença de Deus na nossa vida, como diz a Bíblia em 2, aleluia, em 1 João, aleluia, graças a Deus, capítulo 2, versículo 15: não amei o mundo e nem que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está neles. Aleluia, graças a Deus, aleluia, porque se nós fôssemos do mundo, o mundo nos amaria, mas como nós somos de Cristo Jesus, o mundo nos odeia, o mundo nos rejeita, porque nós seguimos a Cristo Jesus. Não amar o mundo, não ser um praticante do mundo, não viver conforme o mundo vive, não andar conforme o mundo anda, isso é amar o mundo, é fazer a vontade do mundo. Mas eu e você que somos servo, eu e você que temos a Cristo Jesus, nós temos que fazer a vontade de Deus, nós temos que fazer a vontade do Espírito Santo, para nós poder entrar no reino do céu. Oh glória. Versículo 45 diz assim: assim o reino do céu é semelhante ao homem negociante que buscou boa pérola, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou. Aleluia, graças a Deus, louvado seja Deus. É semelhante ao reino do céu, a uma pérola de grande valor. Aleluia, quando nós procuremos, quando nós encontremos de Cristo a verdadeira alegria, quando nós encontremos de Cristo essa pérola de grande valor, a gente vai e negocia, a gente vai lá e vende, aleluia, para nós tomar aquela pérola de grande valor, a qual leva o homem a conhecer, a qual leva o homem a encontrar, aleluia, aleluia, a boa pérola. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha. Ele vendeu, ele trocou, ele negociou. É quando eu e você se encontremos com a presença do Espírito Santo, é quando eu e você se encontremos com a presença verdadeira do Espírito Santo, nós rasguemos nosso coração, nós se coloquemos na presença do Senhor. Quando eu e você se encontremos com o Espírito Santo de Deus, a gente se coloca na presença do Senhor, para nós ter mais uma comunhão com o Espírito de Deus. A gente se coloca mais na presença do Senhor, aleluia, para nós poder ter mais para nós sentir mais a presença do Espírito Santo, aleluia. Quando nós encontramos com o Espírito Santo, nós seremos transformados, nós seremos modificados, nós seremos renovados. A alegria que nós temos, que nós passemos a sentir, não é uma alegria de prazeres, não é uma alegria passageira, que nem a alegria que o mundo dá, mas é uma alegria permanente. Quando eu e você se encontremos com o Espírito Santo, que nós realmente purifiquemos a nossa vida, nós encontremos que o Espírito Santo de Deus, ele passa a fazer a morada dentro de nós, e nós comecemos a ter diferença, porque a diferença que faz na vida do homem é o Espírito Santo de Deus. Quando eu e você deixemos o Espírito de Deus morar dentro do templo, nós encontramos que o templo é purificado, o templo é realmente passado um processo de limpeza, um processo de purificação, um processo de que
é limpo a casa e a morada do Espírito, para que ele possa morar. Quando fala de casa, não fala da quatro paredes da igreja. Quando fala de casa, fala de eu e você. Quando o tempo nosso é tirado todas as imundícias de dentro de nós, do nosso coração, aleluia, da nossa alma. Quando nós encontramos uma libertação, quando eu e você sermos libertos verdadeiramente, o Espírito Santo faz a morada. Paulo falou da seguinte maneira, em 1 Coríntios, no capítulo de número 13 e 16 de 1 Coríntios, dizendo: não sabeis vós que vós é o templo do Espírito Santo, e que o Espírito Santo de Deus habita em vós. Nós encontramos então que o Espírito Santo, ele tem que habitar dentro de nós. O Espírito Santo tem que estar conosco. O Espírito Santo tem que viver conosco. Nós temos que andar com o Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala, irmãos amados, também, e lá no livro de João, no capítulo 14 e 17 de João, dizendo: aleluia, graças a Deus, aleluia, não turbe o vosso coração, porque eu rogarei ao Pai que envie o Espírito Consolador. O Espírito Santo é aquele que nos consola, o Espírito Santo é aquele que nos dá força, o Espírito Santo é aquele que nos convence para nós não pecar, o Espírito Santo é aquele que nos anima, que nos ajuda para nós não cair, para nós conhecer mais a Deus. O Espírito Santo é aquele que toca na nossa vida, para nós poder orar, para nós aproximar mais da palavra, mais da Bíblia Sagrada. Aleluia. E o Senhor falou: não se preocupeis, porque o mundo não conhece o Espírito a qual eu dou, mas vós conhece, porque vós já tem. Eu e você temos o verdadeiro Espírito a qual o mundo não tem. Eu e você temos o verdadeiro Consolador a qual o mundo não tem. Você tem a presença de Deus a qual o mundo não tem. E eu e você temos que zelar, eu e você temos que cuidar do Espírito Santo, para que ele possa fazer a morada em nós. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha, alimpou a sua vida, alimpou a sua alma, confessou Jesus como Salvador, aceitou Jesus como Salvador. O Espírito Santo fez a morada, se libertou, se transformou, endireitou seus passos, seu caminho. Então, e o Espírito Santo repousou sobre ele. Aleluia. E diz aqui, ó, no versículo 47: igualmente o reino do céu é semelhante a uma rede lançada ao mar, apanha toda a quantidade de peixe, e estando cheia puxam para a praia, e assentando-se apanham para o cesto, bons e ruins porém lança fora. Agora eu quero dizer, Mateus